Sejam bem-vindos à nossa Casa de Homens e Anjos, Spirit Society. Meu nome é Ricardo Gralhós, sou voluntário aqui na casa. Vou compartilhar um pouquinho de aprendizado sobre esse tema do perdão. Perdoa-te. Perdoa-te mesmo. Natália, né? Sim. Que bom, prazer em conhecer. Então, para começar, a gente vai ter uma interaçãozinha aqui. Como é que anda o nosso planeta hoje em dia? Vou falar. Girando. Girando. Devagar. Hoje em dia, sempre, né? Devagar. O que tem acontecido no nosso planeta hoje em dia? Bastante tumulto. Bastante tumulto, dissensões, né? As mídias sociais, conflitos ideológicos. Aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil. O que mais? Pandemia, né? As pessoas, a guerra na Ucrânia, na Rússia, em outros lugares, guerras que não são declaradas, né? Mas temos a pandemia aí do Covid, mas também temos uma outra pandemia silenciosa de depressão, né? Parece que 1 a cada 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. Não pedi para deixar aberto por causa da ventilação. Obrigado. Você vai ter que falar um pouco. Tá bom, sem problemas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Então, nosso planeta tem coisas boas também, né? Temos universidades, temos Constituição aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países. Temos muitas pessoas que respeitam a Constituição e também as leis divinas. Temos aí coisas boas como o Espiritismo, como a vinda de Jesus ao planeta Terra há 2000 anos, todas as pegadas. Temos o trem, né? Transportes. Quem trabalha longe precisa pegar um trem, né? Às vezes não tem carro, então não quer ficar no estresse do trânsito. E tem também o estresse do trânsito, né? Os tumultos, como a Alice falou. E muitos desafios, né? Bastante desafio. Acho que deve ser raro você pegar uma pessoa que fala assim, não tem problema nenhum. Então, não tem problema na minha família, ninguém que eu amo tem nenhum problema. Você pode pegar aqui, a gente mora no Vale do Silício, né? Tem muitas pessoas com muito dinheiro no banco. As pessoas também têm muitos problemas. E vamos pensar assim na meditação, né? Como é que a gente quer esse nosso planeta daqui a uns 300 anos, mais ou menos? Continua a mesma coisa, que melhore? Você quer falar alguma coisa? A gente nem vai estar aqui, né? Talvez nosso povo, desse povo aqui, com certeza não. O nosso próximo geração, quem sabe? Queremos acabar com a fome, né? Se Deus quiser, 300 anos, será que a gente consegue? Porque todas as crianças têm direito à escola, pais amorosos, que todos os pais amem os filhos. Imagina, só isso já estaria muito feliz, né? Mais igualdade, né? Igualdade dos gêneros, né? Igualdade dos sexos e das diferenças etnias, nacionalidades. O amor reinando no nosso planeta, né? Imagina, não estamos falando de perfeição, né? Mas nós estamos aí caminhando e desejando que esse planeta daqui a uns 300 anos esteja bem melhor do que hoje, né? A tecnologia aliada à moral. Imagina, hoje a gente tem uma tecnologia de medicina super avançada, a gente desenvolveu uma vacina em tempo recorde, né? Acho que foi um ano que a gente desenvolveu e testou. Imagina quando a ciência admitir a imortalidade da alma. Vamos dizer assim, há muitos cientistas que já admitem, mas imagina quando a ciência estiver assim, entender que as dores da alma acabam se repetindo no corpo, né? Então a genética não é apenas o meu corpo que veio com o problema, mas é o meu corpo que está ligado com o espírito que traz o problema na matriz. Então, fizemos essa meditaçãozinha rapidamente e para o tema Perdoa-te, que foi baseado no texto da obra Filho de Deus, de Jonas de Angelis, que a gente carinhosamente deu para a gente. A gente vai trabalhar um pouquinho as motivações nesse contexto do planeta de hoje e vamos então ligar com princípios que estão ligados à verdade, que a doutrina espírita busca abrir para todos, quem quiser buscar conhecer a verdade, sem pretensão, né, mas uma verdade que é assimilarmente a ciência, né, que ela é investigada, ela
deve buscar congruência com as outras verdades que nós já temos como estabelecidas e, sobretudo, a nos aproximarmos de Deus, onde está a verdade absoluta. E o processo, de acordo com alguns passos que nosso querido Allan Kardec, codificador do Espiritismo, nos aconselhou. Será que dá para esconder essa coisinha aqui? Não sei. Não sei como é que esconde. E por fim, faremos uma outra meditação, né, uma reflexão a respeito do aprendizado de hoje. Tá bom? Vamos lá, então. Eu peguei desse texto da Joana de Ângeles a frase que mais me marcou. E essa frase, se a gente aplicar ela profundamente para a nossa vida, se a gente transformar, se ela sair daqui, da crença, passar para aqui para o coração, para a vivência, muito da nossa vida vai mudar para melhor. A gente vai ter mais facilidade em entender a vida e facilidade em perdoar e em se perdoar também. Ela diz: tu és discípulo da vida, em constante crescimento. Eu parei aqui, ela até fala essa mesma frase com outras palavras ao longo do texto, mas se a gente colocar em perspectiva de que nós estamos aqui como aprendizes, não fica mais fácil a gente compreender que a gente tem direito de errar? Nós somos alunos, nós somos discípulos da vida. Nós não somos mestres. Nós, do Espiritismo, temos Jesus como nosso mestre. Ele, sim, não errou, porque ele já era mestre. E nós seremos mestres um dia, mas, por enquanto, e eu tenho certeza que em 300 anos também não seremos mestres ainda, continuaremos sendo discípulos. E com essa crença fica mais fácil a gente se entender, porque nós repetimos nossos erros, e fica mais fácil a gente se perdoar e perdoar o próximo também. Vamos abrir um pouquinho mais, né, fazer um double click nessa frase. Kardec, no Livro dos Espíritos, Kardec foi codificador do Espiritismo, e essa obra foi escrita em 1857, se não me engano, a segunda edição, que é a que permaneceu. Questão 634. Ele pergunta: por que o mal está na natureza das coisas? Ele está falando do mal moral. Ele não está falando aqui de terremoto, ou de virose, ou meteoro. Ele está falando do mal moral, o mal que a gente pratica. Por que não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E a resposta, primeiro, os espíritos respondem: os espíritos foram criados simples, ignorantes. E aí eles fazem uma referência a uma pergunta que Allan Kardec já tinha feito anteriormente. O Kardec faz essa referência, que naquela época não tinha internet, né? Então, não dá para você clicar no link. Então, o link que a gente tinha naquela época era colocar o número das perguntas e falar: voto nessa pergunta. Fica aí a referência para quem quiser aprofundar mais. Mas eu vou continuar, então, a resposta 134. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Então, ele está falando aqui da lei de liberdade, nós temos o direito de escolha. E lei de igualdade também, porque todos temos o mesmo direito. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Então, se a gente pensa que nós estamos aqui num planeta, não é mais um planeta primitivo, né? Onde encarnam os primeiros espíritos, que são simples e ignorantes, provavelmente não tem mais espíritos simples e ignorantes. Talvez uma floresta amazônica ou na África, escondida aí longe do contato com o celular, né? Do contato com o resto da humanidade. Mas, enfim, estamos num planeta de espíritos que já são experientes. Nós já estamos aqui encarnando, não é a nossa primeira encarnação, com certeza. Parece que hoje em dia a nossa língua tem, não sei se é 70 mil, 700 mil palavras, né, em inglês, por exemplo. E há 2.000 anos atrás era 7 mil. Enfim, não sei se os números estão corretos, mas há uma diferença muito grande. Então, imagina um espírito primitivo, ele tem pouquíssimas palavras, né? Seja bem-vinda. Sem problemas. Estava aqui antes, mas eu saí e achei que era 700 mil. Ah, tá. A gente precisa atualizar no Google Maps, né? Nosso site já está atualizado. Eu vi hoje sem querer, estar pesquisando Joana de Ângeles, o endereço está errado. Mas seja bem-vindo, sem problema. Nós estamos falando do auto-perdão. E nós, então, simples ignorantes, vamos encarnando, passando por experiências e fazendo escolhas. E, como a gente tem o livre-arbítrio, a gente faz escolhas certas e faz escolhas erradas.
conforme os espíritos estão falando aqui. Então, quando a gente faz escolhas erradas, mais longa é a nossa peregrinação, né? Mais trabalhosa, mais dificuldades a gente vai trazer para a gente. E os espíritos falam, se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, também não compreenderia que há corpos duros. Ou seja, essas experiências são importantes para o crescimento do espírito, para ele consiga destilar o que é o bem e o que é o mal. E aí fica mais fácil a gente fazer as escolhas quando a gente já sabe as consequências das nossas escolhas. Então, aqui em Provas e Expiações, a gente tem muito sofrimento porque a gente fez escolhas que nos levaram a esse sofrimento. E faz parte da nossa necessidade de aprendizado. Mas continuar essa leitura na questão 634, né, do Livro dos Espíritos, e também referência à questão 115 e a 119. Eis porque a união do espírito ao corpo. Então, a gente faz essa união justamente para a gente exercer o nosso livre-arbítrio e ganhar experiência. Aí, voltando aqui, então, às palavras da mentora Joana de Ângeles. És discípulo da vida em constante crescimento. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxito. Então, a gente falha, encarna de novo. Às vezes a gente se arrepende, às vezes a gente não se arrepende. Encarna de novo com a mesma oportunidade nas provas, aí vem, falha de novo. A gente vai repetindo as nossas experiências de insucessos e tendo a oportunidade de aprendizado. Às vezes a gente já se arrepende e já planeja para fazer melhor. A gente vem aqui e esquece, porque a gente precisa do esquecimento justamente para a gente ficar travado. E aí erra de novo e volta. E às vezes a gente acerta ou aprende um pouco mais. E às vezes a gente não tem jeito, se a gente continua com aquele livre-arbítrio, a gente vai continuar errando e nosso sofrimento não vai ter um término. Então, daí vem as experiências de expiação, que elas vão nos limitar naquilo em que a gente já errou tantas vezes que a gente precisa agora ser travado para que a gente possa refletir e entender melhor o bem e o mal. Aí, voltando à nossa reflexão, né? Nosso planeta tem tantas dificuldades que a gente falou aqui, os tumultos, né, que a gente falou, tem pandemia, tem as dificuldades das diferentes crenças, as pessoas muitas vezes se odeiam por conta de crenças diferentes. Do que nosso planeta precisa? A gente agora trouxe o contexto do espiritismo, de que nós somos aprendizes da vida em processo iluminativo. A gente é aprendiz, a gente tem direito, Deus, nosso Pai, que nos ama infinitamente, nos dá o direito de errar. Então, a gente precisa do perdão. Nós precisamos perdoar também. Precisamos do nosso tolerar, nosso indulgenciar e do nosso perdoar. E a palavra, primeiro eu coloquei em verbos, para que a gente conecte com o Espiritismo, que o Espiritismo é responsabilidade e ação. A gente não busca o Espiritismo apenas para conhecer, não deveria buscar, né? Ou para apenas para uma oração, ou para alguém que faz uma oração para mim. Mas a gente busca para a gente aprender a agir, porque nós somos os autores pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Então, primeiro eu coloquei em forma de verbo, né? Em vez de falar indulgência, perdão, eu coloquei indulgenciar e perdoar. E segundo, porque perdoar quer dizer dar-se por completo, todo. E o perdão, quando ele é verdadeiro, ele é uma ação de doação, uma ação de caridade. A gente se dá por completo. Se a gente perdoa, mas ou então perdoa só da boca para fora, né? Como fala no Evangelho, o Espírito Paulo fala no Evangelho, não é o perdão verdadeiro. Não, o perdão verdadeiro é quando ele é do coração. E aí, se ele acontece aqui dentro de nós, pode ser que venha palavras de perdão, pode ser que seja só um silêncio, mas o olhar, o abraço, e aí as consequências vai depender, porque nós somos uma família muito colorida, né? Cada um tem a sua cor, o seu perfume, as suas preferências, um gosta de rock, outro sertanejo, de clássico. Aí você vai dar o perdão ou o abraço da forma do que você sentir naquele momento, da forma que aquele irmão ou irmã estiver precisando. Então, tá aí, a gente falou das motivações. Espero que tenha despertado aí um pouquinho da conexão com Deus, né? De que Deus nos permite errar e
E a gente, vamos lá, vamos tentar acertar, vamos tentar aprender com os erros. E aí, como é que funciona, então, o processo do perdão e do auto-perdão? Nós estamos aqui em Mountain View, há mais ou menos 3h30, 4 horas daqui. Tem um lugar maravilhoso que é o chamado Yosemite, né? Acho que quem acompanha as notícias teve uma queimada recente, que pegou aí algumas sequoias, né, que são árvores gigantescas, maiores, das maiores ou mais largas árvores, e um dos seres vivos mais antigos que nós sabemos aqui no nosso planeta terrestre. E algumas queimadas pegaram essas sequoias. São árvores maravilhosas, tenho paixão por elas. E eu fiquei pensando, né, um símbolo da natureza do doar-se por completo, né, perdoar. Aí eu pensei no sol, mas também pensei assim, uma coisa mais próxima da gente. Vocês vão perceber que o símbolo do sol está em quase todos os slides. Mas aí, para o processo de perdoar, eu trouxe essa foto recente, né? Essa queimada parece que já foi contida. Tem aí as sequoias e os redwoods que estão sofrendo com a queimada. Porque tem uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, mas a sequoia, ela, na verdade, ela precisa das queimadas para se reproduzir. Por vários fatores, né? A queimada dá uma limpada na floresta, né? Para que a luz do sol possa ajudar as sementes a germinarem e também para que a água chegue. Então, as árvores menores não sobrevivem e dão espaço para a sequoia sobreviver e se reproduzir. E também os nutrientes, né, da queimada, né, que facilitam a germinação e a vida, né, dessas sementinhas. E na própria pinha da sequoia, quando o calor dilata, ela se dilata e as sementes caem. Então, se não tivesse um aquecimento, as sementes ficariam presas ali. É interessante porque a gente vê que essas dificuldades que nós temos, os desafios das expiações, na verdade, nos fazem bem, nos permitem que a nossa semente interior, né, das leis divinas, possa desabrochar e crescer. Aí Kardec, nessa obra, é uma obra fantástica, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Imagina em 1860, né, 1859, não me lembro da data especial que esse livro foi lançado, onde a gente acreditava, era basicamente ou tinha o céu e o inferno, morreu, vai para o céu ou para o inferno, ou vai ficar sofrendo, esperando o purgatório até o julgamento final, ou não tem nada, morreu, acabou, né, a crença materialista. E Kardec vem explicar que o céu e o inferno são relativos, né? Se a gente fala sofrimento eterno, do fogo eterno, não é eterno. É que quem está sofrendo parece que é eterno, porque você não sabe quando vai acabar. Então parece que é indefinido, não é eterno. E Kardec, nessa obra, ele vai explicar que basicamente ele pega a quarta parte do Livro dos Espíritos e distende mais, né? Faz várias dissertações e raciocínios. E aí ele fala que o arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. E eu fiz aqui vários highlights, né? A gente está falando, então, sobre perdão e o auto-perdão, que é o tema da noite, e os dois andam muito juntos, porque a gente, quando se perdoa, fica mais fácil perdoar o próximo, e se a gente exercita perdão com o próximo, fica mais fácil a gente se auto-perdoar. Faz parte do mesmo processo. Então, a gente, como fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um ciclo. Não dá para amar a Deus sem amar ao próximo, não dá para amar a Deus sem amar a si mesmo, e todas essas possíveis variáveis a gente pode fazer aí essa interconexão. E ele fala aqui de apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Aí, mais adiante, ele fala, mas eu já vou antecipar, que se a gente pegar aquela crença do inferno, do fogo eterno, né, ou do céu que a gente fica deitado, dormindo, tocando harpa, ou, enfim, sem muita atividade, que seria incongruente com a lei do trabalho, com a lei do progresso, a gente continua progredindo até o infinito, né? A gente nunca vai chegar à perfeição absoluta que está em Deus. Então, a gente vai continuar sempre evoluindo. Se a gente pediu perdão, me arrependi, fui um assassino brutal, um genocida, ou então roubei dinheiro dos hospitais e das escolas, muita gente morreu porque eu fui corrupto. Mas aí cheguei na noite de morte, me arrependi, recebi um batismo, um benzimento, ou alguma coisa exterior, e às vezes até um arrependimento que foi sincero. Pronto, eu vou para o céu? Não seria justo um Deus assim. E aquele que praticou bem a vida toda, e de repente
num momento difícil, praticou um mal. Será que ele vai para o inferno? Não faz sentido. E aí, essa explicação vai falar, a gente tem que trabalhar as causas, mas as consequências também. E é claro, porque se a gente aqui, quando a gente comete um erro, a gente fica pela vontade de reparar o erro, imagina quem passou a vida inteira em erro, e aí chegou naquele momento final, quero reparar, mas não tem mais oportunidade. Tem sim, tem a reencarnação. E vamos, então, falar um pouquinho. Esse processo, arrependimento, expiação e reparação, ele tem uma sequência lógica, mas as etapas se intercalam e são muito ligadas. É muito difícil você estar numa reparação e não ter uma expiação. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o que significa a expiação. Eu vou acelerar um pouco para dar tempo para a gente fazer uma meditação no final. Quer ler para mim, Bruno? Arrepender-se. Sentir, pesar, por erros ou faltas cometidas. Mudar de opinião, parecer ou propósito. Lamentar atitude ou procedimento do passado. Obrigado, Bruno. Do latim, repenitere, é a ideia de repensar. Mas assim, não é só pensei e repensei. Não, é mudança de atitude. Sobretudo, o arrependimento sincero. Não basta só pesar, errei. Ou queria ter comprado um carro, vamos dizer assim, eu comprei vamos dizer, a pessoa fala, né? Uma amiga minha falou uma vez, comprei um SUV, me arrependi, devia ter comprado uma van, que é muito mais prático para as crianças, né? Não é nesse sentido que a gente está falando de arrependimento. Talvez o terceiro, né? Esse lamentar da nossa atitude, dos procedimentos praticados no passado. Me arrependi, queria muito fazer diferente. Não dá para voltar ao passado e refazer, mas dá para a gente fazer um futuro novo, né? E aí me veio a inspiração da história de Paulo de Tarso, que nesse momento aqui ainda se chamava Saulo. Quem tiver a oportunidade de ler a obra Paulo Estevão, uma obra maravilhosa, favorita de muitos espíritas, obra que nos leva lá ao tempo de Jesus, e percebe os aprendizados que Paulo efetuou, e a visão espiritual também, né, dos espíritos que estavam ali ajudando Paulo. E nessa passagem bíblica, era um jovem forte, né, malhado, sarado, tinha o green card, né, que ele era cidadão da romano, era como se fosse o green card de hoje em dia. Cidadão romano, era doutor da lei, então era como se fosse Harvard, né? Tinha aí uma carreira brilhante, de sucesso, e era muito vaidoso e orgulhoso com essas conquistas exteriores, que muitas vezes são reflexos das conquistas interiores, da inteligência, do esforço, da disciplina, mas estava se tornando perseguidor implacável dos cristãos e já havia liderado a morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. E passou por dificuldades muitas relativas a isso, inclusive ele acabou abandonando a própria noiva, que ele, naquele momento da morte do Estevão, não sabia que era a irmã do Estevão, era Abigail, sua noiva, e ela depois ficou doente, ele a abandonou, e aí depois ele se arrependeu, mas já era tarde demais, ela se converteu ao cristianismo, e todas aquelas dificuldades que são convites para ele buscar conhecer Jesus, mas ele tinha Jesus como um louco, como um criminoso, né, como um herege das leis, que ele era muito fiel às leis mosaicas. E aí, no momento que ele consegue aquelas cartas para poder perseguir os cristãos em Damasco, para prender os cristãos que não faziam mal a ninguém, né, estavam professando uma fé própria e ensinamentos como amor ao próximo, com perdão, que ele ainda não compreendia. E aí vem aquela luz na estrada de Damasco, ele cai do cavalo, ou enfim, do animal que ele estava se transportando, não tinha trem naquela época, né? Então ele cai do animal, e aí os companheiros de viagem não viram a luz. E ele, então, sente aquela energia irradiante do amor incondicional de Jesus, né? Aquele amor que... Mas ele também só sentiu porque ele já tinha sementes preparadas. Então a sementinha da sequoia dele já estava pronta para desabrochar, estava faltando o estímulo adequado. E esse estímulo que ele sentiu ali está conectado com a dor. Como que ele apedrejou Estevão, e no momento de morte, Estevão perdoa. Ele não conseguia entender isso. Como assim me perdoou? Eu não faria isso, né, no pensamento dele. Quem é esse Jesus que está ensinando ao perdão? Aí, daqui a pouco, a noiva dele se converte ao cristianismo também. Então, ele não consegue entender quem é esse Jesus que
está o tempo todo me perseguindo, que eu agora estou perseguindo. E aí, então, quer dizer, o sofrimento, e aí, no momento, o amor de Jesus incondicional. Jesus já havia desencarnado, né? A gente sabe que ele voltou com uma experiência mediúnica, né? Ele voltou no corpo espiritual. Os outros também não viram Jesus, conforme está narrado nos Atos dos Apóstolos. E aí ele se arrepende. E aí ele cai em prantos copiosos, né? Chorando muito, reflete nos erros dele do passado. E, sinceramente, então a gente vê que esse é o verdadeiro arrependimento. Sinceramente, ele quer fazer diferente. Felizmente para ele, não era o momento da morte ainda. Ele ficou cego naquele instante, mas ele desejou e fez essa mudança de arrependimento. Então, arrepender, né? Esqueci a palavra, arrepender. E se arrepende. Fala, Senhor, o que queres que eu faça? Vamos continuar aí. Expiação. Quer continuar lendo, Bruno? Ou mais alguém quer ler? Pode ir, então. Sofrer os efeitos ou consequências de algo errado. Desculpa, tem mais uma. Purificar-se do fim do seu pecado cometido. Obrigado, Bruno. Então, aqui a gente tem no primeiro item, está falando das consequências, né? E no segundo está falando da causa. A palavra expiare, da ideia de extrair. Pia quer dizer pureza. Então, a palavra piedade, hoje em dia, tem um significado diferente, mas, na verdade, originalmente, piedade significa pureza. E expiare, ação, né? Expiação, ação de extrair a pureza. Nós vamos ver que no planeta de provas e expiações, provas são qualquer experiências que vamos testar a nossa capacidade de distinguir o bem e o mal, de fazer as escolhas. Quando a gente falha diversas vezes, porque somos aprendizes, às vezes vem uma experiência de prova que ela é mais aguda, né? Chamada expiação. Porque aí, essa experiência nos vai colocar numa posição de limitação. Eu sou limitado naquilo que eu abusei ou naquilo que eu infringi no outro, para que eu possa sentir e refletir as consequências da minha falta e me reformar. Então, a expiação por si só, ela não é somente ela não faz o espírito se reformar. Ela é apenas um convite mais duro. Ela é aquela prova final que a professora coloca uma matéria toda, né? Ou então aquele programa especial que o aluno não segue a turma, né? A turma vai adiante e aquele aluno fica para trás, ficou independência, né? Antigamente, hoje em dia não sei como é que tá os esquemas de ensino, mas são aquelas experiências mais agudas. E muitos de nós, o que a gente faz com a expiação? A gente se revela, reclama, coloca a culpa em Deus, culpa nos nossos pais, e a gente não assume a responsabilidade. O segundo item, que é o purificar-se, esse sim, né? Porque muitos de nós, a gente pega a expiação e a gente já se arrependeu, né? Como a gente tem no primeiro item, e aí a gente faz, eu amo a Deus, e eu confio em Deus, Deus sabe o que é melhor para mim. Se eu tenho uma expiação agora, o que Ele quer para mim dessa expiação? Então a gente vai refletir, a gente pode buscar espiritismo, budismo, catolicismo, enfim, formas diferentes de buscar se conhecer e buscar identificar dentro de mim quais são, então, essas fraquezas que estão causando essa expiação. E aí a gente pode se trabalhar a purificação. No caso do Paulo, essa história que é maravilhosa, né? Ele já passou a expiação aqui na mesma encarnação. Foi tudo muito rápido, né? Entre aspas. Ele tinha mais ou menos uns 30 anos, quando ele estava lá perseguindo os cristãos, e aí, depois daquele momento, ele passou a se reformar, né? Fez essa mudança de direção. Ele foi abandonado pelos amigos, pela família, foi taxado de louco. O pai dele, ainda, apesar de abandonar, ainda deu um dinheirinho e falou assim, ó, eu não te reconheço mais, mas também tá aí, um dinheirinho para te ajudar aí nessa refazida. Passou 3 anos no deserto, refletindo. Os próprios cristãos ficaram com medo dele, né? Ficaram assim, meio receosos de deixar ele entrar. Tem esse que perseguir a gente agora está se fazendo de bonzinho, né? Mas, enfim, foram 30 anos trabalhando a sua purificação. E ele passou por expiações também físicas, né? Essa aqui é uma cena de um filme em que ele foi preso, né? Ele tava, acho que nesse filme em Filipeia, não sei como é que fala, Filipe, na Macedônia, que ele foi preso
ele havia curado, né, uma menina que era médium, que estava lá sob a obsessão, e aí, ao pregar, né, dos ensinamentos cristãos, pessoas que não queriam mudança, né, com o status quo, já organizaram lá uma emboscada para que ele fosse preso. Aí apanhou, né, foi injustamente preso sem julgamento, violentado. E foi só uma das experiências. Teve outras que ele foi apedrejado, quase morreu, né, por muito pouco não veio morrer. Mas ele passou por essas experiências purificando. Né? Se ele não tivesse sido um perseguidor implacável dos cristãos a princípio, né? Se ele tivesse sido mais tolerante, tivesse buscado conhecer mais, ou buscado, vocês vão seguir as regras do judaísmo, que vocês fazem parte da nação judaica, vocês podem professar a sua crença, mas tem que, como por exemplo o Tiago fez depois, né? Talvez as perseguições que depois ele sofreu, talvez tivessem sido mais leves, né? Então a gente joga ali a gente joga as penas em cima da montanha ou do prédio, as penas se espalham. Agora vai coletar as penas de volta, botar dentro do travesseiro, que é mais trabalhoso, né? E por fim, a reparação. Reparação é fácil, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque acho que os significados são bem comuns. Significado no sentido de uma coisa quebrou, você vai e repara, mas sempre no sentido de responsabilidade, né? Você cometeu alguma falha dentro de um sistema, né? de uma família, por exemplo, levou aquela pessoa para o mal, para o caminho do mal. Ou então seduziu uma jovem donzela e ela depois abandonou. Às vezes, na mesma vida, não dá a oportunidade de reparar, e aí você se arrepende e pede para vir como um pai ou como um marido, né? Alguém que vai. Então, se você tem por exemplo, um esposo ou esposa que é muito duro, que não confia em você, você, como você é uma pessoa boa, uma pessoa confiável, potencialmente essa pessoa você magoou no passado e ela ainda não perdoou. E aí vai depender do seu trabalho de dedicação, né? Para poder reparar, para que ela possa criar a confiança de novo. E é mais que natural, se a gente se arrepende de verdade. Acho que ninguém quer passar pela expiação, naturalmente, a não ser talvez quando a gente está no momento de uma consciência mais lúcida, que a gente entende, poxa, uma expiação vai me trazer uma alegria muito grande, eu demoraria 300 anos para conquistar, eu posso conquistar uma vida só. Então, às vezes, a gente pede, né? Pelo menos é assim que conta algumas casos mediúnicos. Inclusive, a gente pede, às vezes, até demais. Dizem que os nossos mentores têm que falar assim, não, peraí, segura a bola aí, uma de cada vez, talvez você não vai dar conta. Mas aqui, pelo menos aqui, a gente não pensa muito, o que é uma expiação? Eu quero ficar sem dinheiro nenhum. A gente é natural que a gente quer buscar nosso progresso. Mas a reparação é muito natural, porque quando a gente se arrepende, a gente queira reparar. Então, jogou lixo pela janela do carro, a gente vê lá, às vezes, na estrada, passa alguém que está lá coletando, né? Está fazendo uma reparação, está coletando o lixo dos outros, mas está reparando o mal que cumpriu. E, às vezes, a gente tem a oportunidade de reparar ainda aqui, que é o caso do nosso querido Paulo, né? Que no desencarnar, o Ananias, que é aquele que curou da cegueira dele, na morte, Paulo passou por uma cegueira de novo, né? Aquela confusão que acontece na hora da morte. E aí o Ananias vem, cura a cegueira dele e fala que desde a revelação de Damasco, você dedicou os seus olhos ao serviço do Cristo. Então, se a gente pensar naquela sensação de leveza, sabe como Paulo encarnou, né? Decapitado, com uma espada. Foi preso também, injustamente, julgado à morte, injustamente, mas ele passou a experiência com muita fé, dando conforto aos cristãos que também estavam ali junto com ele na prisão, dando a certeza da imortalidade da alma. Imagina a sensação de alívio, de cumprir a tarefa. Poxa, comecei mal, fiz as minhas besteiras, me arrependi e tive chance de reparar. E aí eu penso que nesse momento, né, quando você termina a tarefa, e você fez tudo que você podia fazer para reparar, e eu esqueci de falar, na expiação, por exemplo, Paulo era muito orgulhoso. Como é que é a expiação de quem é orgulhoso? Lembrando que expiar é extrair a pureza. Vou falar qual que é a pureza que precisa desenvolver? A humildade. E ele se humilhou diversas vezes e aprendeu a ser humilde. Até, inclusive, entre os apóstolos, teve situações de dissensões que ele aprendeu a se silenciar. Não quer dizer que ele adquiriu a humildade de Jesus, né? Isso aí é uma tarefa que ele deve estar
exercitando até hoje. Inclusive, ele deve ser mentor aí de vários trabalhos, tanto no espiritismo ou de outras religiões. Certamente ele tá trabalhando ainda para o nosso bem. Mas então aquele sentimento de paz de consciência, de cumprir a minha tarefa de reparação. E aí o auto-perdão é natural, você já se sente libertado. Eu estou livre daquela mácula consciencial, daquilo que eu causei. Quais são as palavrinhas finais do Kardec dentro desse texto, né? O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias de reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito destruindo a causa. Porque senão o perdão seria uma graça. Eu peço perdão, Deus perdoou, pronto, posso sair e chabucar tudo de novo, né? Posso abusar, depois só me arrepender e perdoar. E não é bem assim, né? O Espírito está nos trazendo aí, então, a consciência de responsabilidade, para que a gente aprenda a não errar mais. Falamos aí do processo de perdoar. Vamos ser inspirados aí pela natureza a trabalhar esse nosso processo. Fazendo aqui uma meditação final, né? Falando, a gente está no horário final, estou contando aqui 36 minutos. É mais uma recapitulação do que a gente falou. Então, o nosso planeta precisa do nosso tolerar, do nosso indulgenciar, do nosso perdoar. E a gente está sendo convidado, perdoa-te. Porque tu precisa de perdão também. Eu também, né? Estou falando perdoa-te, porque é o texto de Joana, ela falando para a gente. Mas nós precisamos do perdão. Então, comece perdoando a ti mesmo. Já é o primeiro perdão que você pode ganhar. E depois você vai ganhar o dos outros também, mas comece perdoando a ti mesmo. Porque tu és discípulo da vida, em constante crescimento. Tens o direito de errar. Então, como perdoa-te? Arrepende-te, expia e repara. Eu vou partir, então, para o momento final, e eu vou fazer assim, eu vou fazer uma oração, começando com uma meditação. Eu falei que eu ia usar o símbolo do sol. O sol também, para mim, é um símbolo ainda maior de amor incondicional, né? Aquela estrela que gerou, a estrela-mãe, né, que gerou o planeta Terra, e supõe que tenha gerado também os outros planetas do nosso sistema, e está o tempo todo doando, né? Calor e luz, luz e calor. A gente acorda de manhã, está lá o sol. Mesmo que a gente erre, ele está lá. Para a gente se conectar, que esse sol, então, ele tem um propósito para o sistema solar, e ele é o centro desse sistema, né? Cada um de nós também é um sol interior, né? Nós somos espíritos imortais, centelhas divinas. Sol é filho de Deus, nós somos filhos de Deus também. E a gente gerencia nosso próprio sistema, né? A crença do espiritismo é que até nossa saúde, ela está conectada com o espírito imortal. Algumas coisas, inclusive, a ciência já fala, do perdão, a gente, quem tem dificuldade de perdoar, às vezes desenvolve ou piora de um câncer, né? E quem consegue perdoar, às vezes se cura ou tem uma cura mais suave. Vamos então conectar com o nosso sol que irradia luz e amor, que é o centro do nosso próprio sistema e tem um propósito existencial. A gente tem um propósito. Deus criou a gente para a vida, para o universo. Então, já é um motivo para a gente se sentir especial, né? Deus criou a gente para a vida e para o universo. Se a gente não fosse importante, não fosse relevante, Deus não teria criado a gente. Então, vamos fazer assim, quem quiser e puder, fechar os olhos.